Hoje, eu acho que, finalmente, de novo, vou trazer uma boa notícia aqui, né? Porque saiu os dados da inflação, da prévia da inflação, no IPCA 15 de setembro, né? A gente teve uma deflação de 0,37 agora nesse mês de setembro. Agora os dados em 12 meses, ou seja, o que aumentou a inflação entre setembro de 2021 até setembro de 2022 é de 7,96, mas ainda como a gente poderia imaginar, está mais alto do que, por exemplo, nos países europeus, Alemanha, França, que o nosso querido Paulo Guedes e outros ministros também estão falando tanto, né, que a gente está com uma inflação mais baixa que os países europeus. Não, ainda não estamos. Em 12 meses, do jeito que é medida também nesses países, estamos mais altas. Mas teve uma deflação, né? Então, provavelmente foi graças ao Paulo Guedes e equipe econômica, né, que conseguiu gerar essa deflação? Não. A gente sabe que o mundo está um caos, está todo mundo com medo da recessão, né? Então a gente tem uma situação recessiva eminente no mundo. Europa com grandes problemas inflacionários, aumentando a taxa de juros. A gente também tem os Estados Unidos com grandes problemas inflacionários também, elevando. Todo mundo está esperando uma recessão na Europa e nos Estados Unidos, e isso está fazendo com que o preço dos alimentos e o preço do combustível, aliás, do petróleo nos mercados internacionais, venha caindo consecutivamente. Só nesse mês, Eduardo, nesse mês de setembro, de 1º de setembro até agora, mais de 20 dólares de queda do barril de petróleo. O petróleo hoje, acabei de ver, tá 85 dólares o barril. Então, a Petrobras é obrigada a baixar o preço chegou a bater petróleo. 130, né, ali no pico da confusão. Gente, de 130 para 80 é muita queda, é muita queda. Você pegar, aí você está falando de mais ou menos um terço do valor que caiu, né? Mais ou menos uma queda de 30%, um pouquinho acima. Então assim, é uma queda muito relevante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, André. O dólar não para de subir no Brasil. E essa é uma preocupação que todo mundo tem, né? Porque o dólar, até quem não tem dólar, até quem não compra nada em dólar, aprendeu desde pequeno. Ih, o dólar subiu! Sim. Caraca! Aí o cara nem entende porque que ele tem medo. E tem que ter medo mesmo, porque tem um monte de coisa que, pô, ali o trigo, a soja, tudo isso acaba influenciado pelo preço do dólar. Mas o motivo dessa vez é diferente. O motivo é o seguinte: como esses países estão tendo que subir muito taxas de juros, como os Estados Unidos, por exemplo, as principais economias europeias também, isso faz com que, número um, o dinheiro flua para lá, porque nos Estados Unidos hoje você consegue ganhar quase 4%, com muito menos risco do que você consegue ganhar com dinheiro em qualquer país, né, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então o dinheiro começa a ir para lá, quando o dinheiro sai dos países e vai para os Estados Unidos, isso faz o dólar subir de preço, porque as pessoas querem comprar muito dólar. Mas também porque as pessoas estão com medo que essa alta de juros dos Estados Unidos e da Europa possa jogar o mundo numa recessão muito grande, que é o que você acabou de falar. E aí, recessão é sempre péssimo para país que está ali precisando crescer, país que está em desenvolvimento. Aí a galera tira o dinheiro desses países também. É isso? Tem mais algum fator? E o que você está esperando para o dólar aí? Exatamente, Eduardo. O que acontece? Quando o mundo entra em crise, e todo mundo está esperando uma crise, todo mundo vai para o lugar mais seguro do mundo, porto mais seguro do mundo, que é o quê? Justamente o título da dívida pública norte-americana. Então, está todo mundo comprando o título público norte-americano, incentivado ainda porque o Fed dos Estados Unidos está aumentando consideravelmente a sua taxa de juros, então ainda está mais atrativo para todo mundo comprar esses títulos, e está tendo uma fuga de capital de todo mundo para esse título público norte-americano. Então, o dinheiro que estava aqui no Brasil na Bovespa está saindo, está indo lá para os Estados Unidos, porque está todo mundo com medo. Em outros países emergentes está a mesma coisa. Então, o que as pessoas estão fazendo? Mercados secundários, mercados futuros, elas estão investindo, comprando títulos de commodities, títulos de petróleo, estão com isso? Não, está todo mundo indo para o título público. Então, com essa fuga, você tem uma queda desses preços de petróleo, de soja e tudo mais, e uma alta do dólar. Então, a tendência é que, se os Estados Unidos continuar elevando a sua taxa básica de juros, e acredito que deve continuar elevando, porque a inflação ainda está elevada nesses países, né, Estados Unidos, Europa e tudo mais, a tendência é que provavelmente ainda tenha uma fuga maior de capitais. Vai ter gente que vai querer ligar isso à questão inflacionária, mas que nem a gente está falando até algum certo tempo aqui no ICL, né? As movimentações de mercado, as movimentações cambiais esse ano, pela primeira vez, não estão tendo nada a ver com questões eleitorais. Elas estão tendo somente questões internacionais, o cenário externo conturbado que está mexendo com os mercados com o mercado brasileiro.